Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Ai, eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Ai, eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa palestra de hoje e gostaríamos de agradecer à nossa irmã Darlice Jane pelo preparo de ambiente, uma voz maravilhosa, uma música que palpita em nossos corações. Pedimos inicialmente para que as pessoas busquem água para que sejam fluidificadas durante toda a palestra. Vamos, então, à prece de abertura e pedimos a todos que coloquem em suas telas mentais a figura de nosso mestre e amigo, o nosso modelo e guia, Jesus,
e pedir ao nosso irmão André Luiz também que possa nos acompanhar, nos inspirando na noite de hoje, e que essas inspirações possam tocar fundo as nossas almas e que possamos estar sempre ligados no caminho do bem. Pedimos sempre pelos hospitais, asilos, leprosários, orfanatos, presídios, os irmãos que se encontram nas ruas, que as vibrações irradiadas durante a nossa palestra possam ser tocados, esses irmãos, e fortalecidos no bem. Pedimos sempre pelo nosso país que o irmão Ismael possa encontrar, juntamente com sua equipe, as oportunidades de inspiração aos nossos governantes. Mais uma vez, recorremos a Jesus para o fortalecimento dos dirigentes espirituais de cada povo, de cada nação, de cada país, de cada tribo, de cada raça, para que todos sejam fortalecidos e que caminhemos juntos para o amor incondicional, a fraternidade universal entre todos os seres. Na noite de hoje, em especial, pedimos que a nossa irmã Denise Balot seja bem inspirada pela espiritualidade amiga. E é assim que agradecidos estamos e damos por iniciado o nosso encontro de hoje. Hoje nós temos conosco a nossa irmã Denise Balot, como eu já tinha dito, e o tema que ela vai abordar é a força do pensamento positivo. A nossa irmã Denise é do Centro Espírita, aliás, do Centro Espírita Caminho de Luz e Casa Filhos da Luz, é de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E agradecemos até por termos essa possibilidade de ter irmãos tão longe podendo nos brindar com uma palestra. Bem, então vamos ouvir a nossa irmã Denise. Obrigada, irmão João. Quero também, já antes de dar início, dar uma boa noite a todos. Para mim foi uma alegria muito grande esse convite vindo da irmã Thalita, que eu também agradeço pela oportunidade. A irmã Gabriele, que está aqui por trás, nos orientando, nos ajudando, para que tudo isso aconteça, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a força do pensamento positivo. Mas antes eu já quero deixar bem claro que toda essa nossa conversa, essa nossa palestra, ela vai estar baseada nos livros da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e na Gênese, que é onde Kardec nos traz um estudo mais profundo sobre a força desse pensamento, a importância que tem esse pensamento. Mas antes de dar início, eu queria trazer só uma frase de Leon Denis, que está lá no livro O Problema do Ser e do Destino, onde Leon Denis diz o seguinte: não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. Então, por aí a gente já percebe a importância que tem esse estudo. Muito embora a gente ainda pense assim, mas pensar é uma coisa tão automática, é uma coisa tão bobinha, por que eu tenho que ficar agora me preocupando com o que eu estou pensando? Por que eu tenho que vigiar o que eu estou pensando? Né? Até que ponto isso é válido? Ou eu simplesmente vou pensando e pronto, já pensei e não tem mais importância nenhuma porque já está pensado. Não, não é assim. É muito importante, é isso que a gente quer trazer hoje para que a gente possa
refletir sobre a importância, como diz Leon Denis, a importância desse estudo do pensamento. E eu já começo, óbvio, não posso fugir, lá do Livro dos Espíritos, a pergunta 459, quando Kardec indaga aos benfeitores espirituais se influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E a resposta já começa a desenhar o que vai ser essa nossa conversa de hoje. Porque a resposta é a seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Daí a gente pensa, mas como que pode um espírito desencarnado influenciar no meu pensamento, que é meu? Ninguém viu o que eu estou pensando, ninguém sabe o que eu estou pensando. Por que que vem agora um espírito saber como e por que eu estou pensando, e ainda por cima, influenciar neste meu pensamento? Que poder é esse que ele tem? Como que ele descobre o que eu estou pensando? Porque a gente sabe que ninguém consegue pensar, ninguém consegue ver o que o outro pensa. Vocês não sabem o que eu estou pensando aqui agora. Eu não sei o que a Gabriele está ali por trás pensando. Né? A gente não tem esse poder, mas os espíritos têm. Né? E é isso que a gente vai hoje falar, de que forma que eles conseguem ver e influenciar esse nosso pensamento. E uma vez eu estava assistindo uma palestra do Divaldo sobre a força desse pensamento positivo. E Divaldo disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que eu até anotei, porque toda vez que eu falo nesse assunto, eu trago essa frase de Divaldo, que diz o seguinte: sabe aquele ditado que diz assim: me digas com quem andas, que eu te direi quem és? A gente vive falando esse ditado. Divaldo fala o seguinte: me digas o que pensas, que eu te direis com quem andas. Porque o nosso pensamento é que vai trazer as nossas companhias espirituais. Agora, de que forma que isso acontece? Como que eu consigo trazer para perto de mim essas companhias espirituais através do meu pensamento? E aí é que eu quero trazer a Gênese, lá no capítulo 14, item 14, onde Kardec já começa assim: o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Aí eu fiquei pensando assim, gente, o pensamento e a vontade é para o espírito o que as mãos são para o homem. O que é as nossas mãos para nós? As nossas mãos é tudo aquilo que a gente faz, a gente concretiza, a gente realiza, a gente executa tudo através das nossas mãos. E o espírito, como é que ele faz? Quais são essas mãos dos espíritos? A vontade e o pensamento. Unindo a vontade e o pensamento, a coisa acontece. Ou seja, o que a gente faz aqui, o que a gente realiza aqui, o que a gente executa com a mão, eles executam com o pensamento e a vontade. Então, tudo que eles pensam e tudo que eles colocam à vontade se concretiza. Para a gente ver a importância deste pensamento. Mas não é só isso. Kardec, lá no item 15, é que começa, então, um ponto que eu acho crucial nesta nossa forma de pensar e que a gente tem que estar muito atento para, a partir de agora, sempre que a gente lembrar que estamos com um pensamento ruim, um pensamento depressivo, um pensamento de tristeza, a gente tem que modificar isso. Porque olha o que Kardec nos diz. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Ok. Então, vamos parar aqui para a gente explicar. A gente sabe que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal.
né? Então, esse fluido cósmico universal é onde nós estamos, como diz Haroldo Dutra Dias, é como um peixinho dentro d'água. Nós somos o peixinho e a água seria esse fluido cósmico universal. Então, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. E esse fluido é o veículo do nosso pensamento. Assim como o ar é o veículo do som. Então, por exemplo, vocês agora estão entendendo, estão ouvindo o que eu estou falando, porque o ar está levando o meu som. E o fluido cósmico universal é o que leva o meu pensamento. É o veículo deste meu pensamento, é esse fluido. E aí o que acontece? A gente fica imaginando assim, tá, mas todo mundo pensa. E se todo mundo pensa, esse fluido que a gente sabe que o pensamento é energia, esse fluido vai. Não se confunde, não, porque todo mundo pensa, né? Não se confunde. Então, no ar, se a gente pudesse bater uma foto, por exemplo, ia estar cheio daqueles pensamentos, né, que se cruzam, mas sem se tocarem, sem se interferirem uns outros, porque o nosso pensamento é dirigido àquela pessoa. Por isso a importância da nossa prece. Porque a nossa prece, ela também tem essa força, e o fluido cósmico universal leva essa prece para a espiritualidade maior, ou para uma outra pessoa, quando a gente reza por uma pessoa, por exemplo. Quando você faz uma prece por uma pessoa, essa força do seu pensamento, esse fluido cósmico universal, leva essa sua prece a essa outra pessoa. Né? Então, por isso que agora, por exemplo, em tempo de pandemia, tantas pessoas pedem prece. Aí a gente fica, ai, será que adianta? Adianta? Claro que adianta. Porque cada vez que você coloca a sua vontade, o seu amor nessa sua prece, o fluido cósmico universal leva esse seu pensamento até a esta pessoa. Então, toda essa sua energia de amor, essa sua vibração chega ao doente, por exemplo. Né? Então, a gente sabe, vamos guardar, que é este fluido que é o veículo desse nosso pensamento. Ok, e ainda segue Kardec. Pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como o ar nas ondas e raios sonoros. Não se confundem. Eles se cruzam, mas eles não se atraem um para o outro, né? Agora, aí é que vem a parte interessante, que é quando Kardec fala, né, da fotografia do pensamento. Aí Kardec diz o seguinte: a mais, o pensamento, criando imagens fluídicas, ele se reflete no envoltório perispiritual como num vidro. Aí toma corpo e se fotografa de alguma sorte. Aí é que começa a ficar bom a coisa. Então, o que acontece? Quando a gente pensa, cria-se formas. A gente não vê, porque isso fica nesse nosso campo áurico, ou como diz Kardec, no nosso corpo perispirítico. Fica essa forma gravada nesse campo. A gente não vê. A gente não vê. Mas a espiritualidade, os espíritos, quando olham para nós, o que é que eles vão ver? Essas figuras que ficam armazenadas, que ficam concretizadas no nosso campo fluídico. É o que a gente chama de forma-pensamento. Então, vamos lá. Kardec aqui, ele dá um exemplo que eu acho maravilhoso. De um homem que começa a bolar um plano de matar um outro homem. E aí ele começa a bolar todo o plano. Né? Então vamos lá, vamos bolar o nosso aqui. Vamos bolar um plano assim: eu quero liquidar a minha vizinha. Ela me perturba, tem uns cachorros de late, eu já discuti com ela, já briguei, já fiz queixa pro síndico, não adiantou. Vamos matar essa síndica, essa minha vizinha. Né? Porque aí, matando ela, os cachorros vão embora, eu fico livre dela, fico livre do cachorro, fico livre de todo mundo. Vou começar a bolar. Eu sei que ela sai de casa às 7 horas da manhã. Ela pega o carro, vai trabalhar. Se eu mexer nesse carro, eu vou mexer no freio. Tiro o freio,
do carro. Quando ela sair de manhã para trabalhar, ela vai pegar o carro. Antes dela chegar no portão, quando ela pisar no freio, não vai dar, ela vai bater o carro. Quando ela bater o carro, ela vai morrer. Percebem que eu estou montando uma historinha para matar a minha vizinha? Ou seja, comigo aqui não está acontecendo nada, mas tudo isso que eu estou pensando está gravado, está ficando gravado neste meu campo áurico, neste corpo perispiritual. Fica tudo gravado aqui. Essa ceninha toda que eu fiz agora da vizinha saindo, 7 horas da manhã, pegando o carro, e eu vou lá, mexo no freio, ela bate e desencarna. Tudo isso fica gravado aqui. E aí o que acontece? Esse meu pensamento tomou forma, criou uma matéria que ficou presa no meu campo áurico. Eu saio para trabalhar, ninguém vê. Nem a vizinha consegue enxergar que eu já estou com esse pensamento para liquidar com a vida dela. Ninguém vê, mas a espiritualidade vê. E aí eu saio de casa para lá concretizar tudo isso. Ela desencarna. Aí eu vou ter, óbvio, as consequências. Mas antes disso, lembra que eu falei que fica tudo armazenado, tudo essa historinha toda presa no meu campo áurico? Ok. As companhias espirituais. Eu saio daqui, antes de concretizar isso, eu tô só no nível ali, ó, do plano, para liquidar a vizinha. Mas quando eu vou sair de casa, esses espíritos que a gente sabe que a gente acaba atraindo pelos pensamentos, pelas palavras e pelas atitudes, eles vão olhar para mim e dizer, gente, olha ali a Denise, tá com a ideia de matar a vizinha. Mas como é que eles estão sabendo disso? Porque eles já viram toda a historinha que está gravada aqui, ó, no meu corpo perispiritual. E aí eles olham assim, olha lá, a Denise tá com esse pensamento, vamos lá ajudar ela? Vamos. Porque vai que de repente eu penso assim, ai, gente, tô com uma dúvida, não sei se eu realmente mato essa vizinha. Será que eu tiro o freio do carro dela? Ah, porque a essa altura eu também já tenho o meu protetor, o meu anjo de guarda que tá lá, Denise, não faça isso. Pelo amor de Deus, olha a sua jornada, olha o seu plano reencarnatório, não é esse, não faça isso. E aí eu já começo a ficar assim, ai, será que eu liquido? Será que eu tento, de repente, um processo em cima dela? Eu estou aqui na dúvida. Mas como eu tenho essa historinha gravada aqui, aqueles espíritos que querem que eu realmente liquide a vizinha, eles vão vir para mim e falar assim, Denise, vai lá mesmo, tá na hora dessa vizinha sair desse plano terreno, vai lá e já tira o fluido do freio dela e ela vai morrer e você vai ficar livre. Faça isso mesmo. Eles vão começar a me influenciar. Por isso que os espíritos falaram lá na questão 459, que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque eles conseguem fazer essa leitura no nosso campo perispiritual. Porque está tudo gravado aqui. Está tudo gravado aqui em mim. E eles vão me ajudar, porque eles vão começar a buzinar no meu ouvido. Até eu concretizar este crime. E aí a gente pensa assim, tá, mas aí isso é pensamento negativo. E o pensamento positivo? Funciona da mesma forma. Funciona da mesma forma. Então, toda vez que a gente tem um bom pensamento, toda vez que, ao invés de eu ficar tentando eliminar a minha vizinha, se eu começar a fazer prece para ela, se eu começar a orar, que é para ela ter o discernimento, que ela tem que modificar, que ela tem que ser um pouco mais simpática com a vizinhança, que ela tenha consciência de que os cachorros dela incomodam. Eu começo a fazer essa prece para ela melhorar, e ela melhorando, ela vai também melhorar a minha vida aqui em relação à simpatia dela, em relação ao cachorro dela. E eu tendo automaticamente esse pensamento e esse sentimento bom, o que é que eu vou atrair? Quando vierem os espíritos benfeitores, os espíritos bons, os espíritos familiares, e olhava assim, Denise, olha lá, Denise está com um pensamento bom em relação à vizinha dela. Vamos ajudar?
Vamos lá ajudar essa vizinha que ela está querendo que a vizinha se modifique para todo mundo viver em paz? Então, assim como funciona para o lado negativo, que fica essas formas, pensamentos gravada aqui, fica também todo o seu pensamento positivo, todo o seu pensamento bom, todo o seu pensamento edificante. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre com um pensamento bom, com um pensamento de amor, com um pensamento voltado para a caridade, com um pensamento voltado para as afeições familiares, por exemplo. Aí fica assim, ai, é muito fácil falar, né, irmã? É muito fácil você falar isso. Porque aqui na prática mesmo, aqui no nosso dia a dia, não, 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 não. Tem hora que eu tô assim louca para ficar livre daquele chefe. Tem horas que eu fico louca para ficar livre daquela minha nora. Eu não aguento nem pensar na minha sogra. Faz parte, nós estamos encarnados, somos imperfeitos. Temos esses pensamentos? Ah, temos. Temos sim. Não vamos enganar, não vamos tapar o sol com a peneira, porque a gente tem esse pensamento sim. Ninguém consegue ficar 24 horas só com o pensamento e a nossa vibração alta. Não, tem horas que a gente, como diz Haroldo Dutra, escorrega na banana, na casca da banana. Isso a gente escorrega. Mas aí é que está o orai e vigiai, que Jesus tanto nos ensinou. Por quê? Porque se a gente está vigilante, na hora que esse pensamento vier, a gente consegue identificar: estou tendo um pensamento negativo, estou tendo um pensamento ruim. E aí o que a gente faz? E aí vem Joana de Ângeles nos ensinar o que a gente faz. Substitua, faça uma substituição imediatamente em cima desse pensamento negativo. Então, quando você vier a ideia, acho que eu vou eliminar a minha vizinha. Identifiquei, ai gente, que pensamento horrível, não quero eliminar ela não, muito pelo contrário, acho que eu vou ficar amiga dela, porque se eu ficar amiga dela, eu vou ter depois uma intimidade tal que eu vou falar assim, vizinha, esses teus cachorros tá difícil. Vamos melhorar a coisa aí, o que a gente pode fazer? Né? Um hotel pro cachorro, botar alguma coisa para tapar a porta pra gente não ouvir o cachorro. O que a gente pode fazer, né, amiga? Entendeu? Viu como é que a coisa funciona? Então, a gente tem que modificar o nosso pensamento no mesmo momento que a gente identificar que estamos tendo aquela... Ai, meu Deus, a sogra. Lá vem a sogra no domingo almoçar. E aí você já troca. Ai, gente, tão bom que a sogra venha. Porque nós vamos conseguir reunir a família depois de tanto tempo, em plena pandemia. A minha esposa está precisando da mãe dela nesse momento. Então vamos modificar esse sentimento, porque vai ser só domingo ali, de meio-dia até umas 6 horas da tarde. E aí? E aí a gente evita acumular no nosso campo perispirítico essas formas de pensamento negativo. Sabem por quê? Vamos pensar que a gente só tenha pensamento negativo. A gente já sai de manhã estressado, porque esse trânsito de manhã é essa coisa horrível, eu já chego estressada, aí eu já chego, o meu chefe já vem, essa de novo, chegando atrasada, já vê o chefe no meu pé, é aquele colega de trabalho que tá louco para puxar meu tapete, que eu já vi que ele quer meu lugar, e aí você vai com esse pensamento negativo o dia inteiro, e você está aqui, ó, só armazenando pensamento negativo aqui. O seu campo fluídico fica tão saturado de pensamento negativa que ele vai ter que expurgar isso, ele vai ter que limpar, ele vai ter que tirar tudo isso aqui. E para onde vocês acham que ele vai jogar? Na lixeira espiritual? Não existe lixeira espiritual. Para onde vão essas formas de pensamento negativo que quando esse meu campo está saturado, cheio, pesado, ele vai jogar para onde? Para o corpo físico, que é o mais próximo. Aí vem síndrome do pânico, vem problemas gástricos, vem todas essas doenças, um câncer que você tenha.
O que é isso? É essa limpeza do nosso campo áurico, nosso campo perispiritual, que estava saturado. Ele jogou tudo para o nosso campo físico. É assim que funciona. Olha o mecanismo que nos leva a um pensamento negativo que a gente acha que é meu, ninguém viu, é meu pensamento. Eu penso o que eu quiser, o pensamento é meu, ninguém está vendo e acabou. Olha o quanto que que acaba sendo prejudicial para a sua encarnação, para a sua jornada espiritual, um pensamento negativo. Então, em tempos de pandemia, não acha que piora muito mais se a gente começar a ficar com um pensamento muito negativo, achando que a gente não vai sair dessa? Como eu já ouvi, isso é castigo de Deus. Olha o pensamento negativo que nós estamos jogando, não só no nosso campo áurico, como na psicosfera do planeta. Porque eu me lembro nesse novo livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, no primeiro capítulo, Hermínio de Miranda nos fala que quando tocou a sirene no mundo espiritual, chamando toda a espiritualidade para ajudar, porque ia ocorrer uma pandemia na Terra, Hermínio de Miranda, quando olhou para o nosso planeta, disse que em volta tinha uma psicosfera tão negativa, tão negra, que ele não conseguia ver o nosso planeta, que é azul. Essa psicosfera que está em volta do nosso planeta, que Hermínio diz que é negra, o que é aquilo ali? Como que se formou aquilo ali em volta do nosso planeta? Nossos pensamentos. Acredita? Que são os nossos pensamentos que fazem isso com o nosso planeta. Para você ver como a gente não atinge só a nós atingimos um planeta. E quando a gente tem um pensamento negativo com a outra pessoa, também nós influenciamos no campo fluídico daquela pessoa. Não é só eu planejar o desencarne da minha vizinha. Eu estou aqui planejando e tendo uma ajuda espiritual das melhores, mas eu estou jogando no campo fluídico dela também um monte de carga negativa. E que depois eu vou responder por isso. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e somos responsáveis até que ponto esse pensamento atingiu o outro também. Por isso que Emmanuel fala uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte: nosso pensamento cria a vida que procuramos. A vida que a gente quer, a vida que a gente procura para a gente, que é de felicidade, que é de harmonia, que é de equilíbrio, que é de amor, depende de quem? De você, de mim, do meu pensamento e do pensamento de vocês. Por isso que Emmanuel diz, nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, se a gente procura uma vida boa, uma vida com saúde, uma vida com alegria, uma vida com felicidade, o que é que você vai atrair? Tudo isso para você. Porque os bons espíritos vão trazer isso para você, porque o seu campo áurico está aberto, está limpo, está pronto para receber tudo isso. E quando a gente tem esse pensamento negativo, está tão acumulado, está tão pesado, que não tem espaço nem para bater um arco-íris. Que você não deixa, porque é o seu pensamento. Lembra que eu falei que Joana fala para a gente modificar assim que a gente tem um pensamento ruim? Modifica, porque aí não chega nem a formar aqui, ó, no nosso campo áurico, não forma, porque você já modificou. Quer ver outra coisa que eu, pelo menos, faço, que para mim é muito mais fácil? Eu uso assim, ó. Eu tô bem, né? Tô trabalhando lá e tal. Aí a minha sócia, que é uma pessoa difícil, mas é uma aprovação minha, eu já vi que ela é o meu teste. Tudo que vocês possam imaginar é a minha sócia que está me trazendo de teste. Quando eu sinto que eu estou entrando naquela vibração,
que eu penso assim, eu vou acabar com essa sociedade. Chega, eu não mereço isso. Quando eu tô percebendo que eu tô tendo esse pensamento, que eu tô louca para ficar livre, que eu estou querendo acabar com essa sociedade, eu ligo o som. Ah, eu vou escutar Tim Vanessa. Eu vou escutar Elizabeth Lacerda. Eu escuto Cacá Rezende, porque a gente tem cada música e aquilo nos eleva de uma tal maneira que não tem pensamento negativo que fique. Não tem pensamento que fique. E aí a minha sócia fica assim, grita lá, abaixa o som que está atrapalhando. Aí eu boto fone de ouvido. Eu boto fone de ouvido e fico. E aí eu saio daquela vibração de acabar a sociedade. Então, como eu não vou conseguir, porque é muito difícil você substituir um pensamento ruim por um bom, canta, canta. Padre Marcelo tem cada música linda, Padre Fábio de Mello tem cada música linda. Enfim, qualquer música que faça com que você se chegue a Deus, porque a música tem esse poder de nos conectar com Deus. Cante, então eu canto. Eu não posso cantar alto porque a sócia vai reclamar. Mas aí eu boto fone de ouvido e fico cantando. Fico orando até eu sentir que aquela coisa ruim, porque tem um sentimentozinho ruim que bate aqui também, né? Até aquele sentimento sair, a música tem esse poder. Então, ouça a música, pegue um livro. Não sabe, não dá para ouvir música, né? Porque tem muita gente. Aí o que a gente faz? Pega a fonte viva, abre, são mensagenzinhas curtas, rápidas, lê e começa a meditar. Por que Emmanuel falou isso aqui? E geralmente você abre, dá para você direitinho, né? Encaixa com uma luva, podem reparar. E aí você começa, por que Emmanuel falou aquilo ali? Nossa, mas não foi Emmanuel, foi Paulo. Paulo disse isso lá em Romanos. O que está escrito em Romanos? Vai lá em Romanos, procura. E aí você viu como já saiu daquele seu pensamento ali na hora? Não precisa ficar meia hora agora estudando Romanos, nem estudando Emmanuel. Nem vai ler o Fonte Viva todo, não. É uma mensagem curta para você perceber que saiu daquela vibração ruim. Modificou o seu pensamento. E aí, quando você voltar para aquilo que você acha que é um problema, a sua vibração e seu pensamento não vão ser mais os mesmos. Aí você ainda continua falando, ai, irmã, isso é muito difícil. Na hora que vem aquele pensamento, eu já me entrego para ele. Mas é tudo uma questão de hábito, meus irmãos. É tudo uma questão de hábito. E isso é que eu chamo de reforma íntima. Isso é reforma íntima. Quando a gente começa a fazer isso, se torna um hábito tão grande que antes de ter o pensamento ruim, você já está tomando providência. Você já está tomando providência. Antes, gente, eu acho que eu vou ter um pensamento ruim agora aqui com essa sócia. Eu já estou ouvindo música. Porque eu sei que o pensamento negativo vai vir. Eu já estou me antecipando. E isso é o quê? É o autoconhecimento. A gente começa a descobrir aonde é que está o nosso ponto fraco, que a gente vai ter aquele pensamento negativo. Quando você escuta a vizinha subindo as escadas, já começa a cantar. Já começa, passa a mão no livro qualquer para ler, para você se distrair. E tá escutando os passos da vizinha. E você sabe que é aquilo ali que vai te irritar, é aquilo ali que vai fazer com que você comece a praguejar, aquilo ali que vai te irritar. Então, isso é o autoconhecimento. Você sabe onde está o seu ponto fraco. Comece ali a modificar, para você não ter esse pensamento negativo. Porque, como nós vimos, e também eu quero lembrar, não só aqui, na Gênesis, lá no capítulo 14, se depois vocês quiserem ler, porque é realmente um ensinamento de uma preciosidade imensa que Kardec nos traz. Dentro também do Evangelho, nós também temos lá na parte da prece do capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 9, ação da prece e transmissão do pensamento. Lá também está exatamente isso. A importância
que a gente tem que ter com os nossos pensamentos, porque ele tem força, e ele tem força negativa e ele tem força positiva. Cabe a nós, cabe a você começar a modificar isso. Porque aí sim, nós vamos começar dessa forma a colocar um tijolinho na nossa jornada evolutiva para o bem, que é o caminho que a gente quer. É esse caminho que a gente quer ir, né? Eu não sei se eu já estourei o tempo, mas eu acho que já, porque também tem disso, gente. Eu falo muito, então se não tem alguém aqui para me controlar, eu vou ficar aqui até amanhã de manhã. Porque é um assunto bom, é um assunto instigante, e é um assunto que faz você parar para dizer, gente, como eu tô errada, eu tô fazendo tudo errado. Não, você estava fazendo tudo errado. Vamos colocar o verbo no tempo certo. Você estava fazendo tudo errado, porque agora vai fazer tudo certinho. Porque agora a gente já sabe como tem que fazer e por que que nós temos que fazer. Então vamos agora arregaçar a manga, porque se os espíritos têm as mãos, a vontade e o pensamento, nós temos também a vontade e o pensamento para o bem, que é o que a gente quer. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite, agradeço ao Centro Espírita André Luiz pela oportunidade de, mais uma vez, estudar, porque a gente estuda, e quanto mais a gente estuda, mais a gente fala, mais a gente aprende. Né? Então, eu sempre digo que a primeira a aprender sou eu mesmo, porque eu sou obrigada a escutar tudo que eu falo. Né? Então a gente acaba aprendendo. E isso serve para mim também. Porque de vez em quando eu tenho aquele pensamento assim, eu com a minha sócia. Mas eu tô chegando lá, gente. Eu já consigo antecipar. Acho que eu já coloquei um tijolão assim na minha construção dessa minha jornada. Porque eu já consigo me antecipar com a sócia. Eu já me sinto vitoriosa. Mas eu sei que ainda a estrada é longa. Mas sempre a gente sabe que a espiritualidade nos acompanha, nos ajuda e nos ampara, porque quando vê que a gente tem boa vontade e pensamento positivo, ao nosso lado eles estão. Então eu agradeço profundamente à irmã Thalita, à irmã Gabriele, ao irmão João, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando das lições de Jesus. Eu agradeço e uma boa noite a todos. Quem agradece somos nós. Que coisa boa ouvir a nossa irmã Denise. E a gente também agradece a todos aqueles que estão conosco, participando. E é lógico, uma palestra oportuna, instrutiva, principalmente nesses tempos de pandemia que nós estamos vivenciando. Então, fica aí o nosso agradecimento, que tudo possa continuar, que a nossa irmã possa estar conosco muitas outras vezes, trazendo coisas assim tão importantes para o momento que nós estamos vivendo. Obrigado, irmã Denise. Obrigada a vocês. E eu sempre me coloco à disposição. Quando vocês quiserem, é só chamar e falar assim, gente, grita que eu estou aqui. E nós estamos procurando. Isso foi ótimo saber disso. Bem, meus irmãos, aí já encerrando a nossa live, a Livraria do Ceal e a Lojinha Maria Angélica, que é aquele bazar permanente, eles seguem funcionando toda a manhã. Façam lá as suas visitas, contribuam para a manutenção financeira do André Luiz, que precisa. As nossas palestras estão acontecendo de forma virtual, todo domingo às 17 horas e às quartas-feiras às 19h30. O link para assistir essas palestras estão sempre nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e outros. Venha participar conosco. Então, vamos agora para a nossa prece de encerramento, agradecendo sempre aos amigos espirituais que estiveram conosco, pedindo sempre que eles possam encontrar em nós as oportunidades adequadas para as inspirações que precisamos pensar cada vez melhor,
para elevar o padrão vibratório do planeta. Nos ajudem, meus irmãos, irmãos que estão no caminho do bem e que vêm até nós para nos contemplar com esses bons pensamentos. O nosso agradecimento especial à nossa irmã Denise e o agradecimento por estarmos existindo nesse mundo de provas e expiações, resgatando faltas do passado e construindo um futuro melhor para nós mesmos. Então fica a todos esses espíritos amigos que estiveram conosco, espíritos experientes, que nos trazem sempre as boas inspirações. E é dessa forma que pedimos a autorização a Jesus, a André Luiz e aos amigos espirituais que estiveram conosco, a autorização para nós encerrarmos a nossa palestra de hoje, dizendo acima de tudo e sempre: agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e desejamos muita paz a todos. Que assim seja. Que assim Graças a seja. Deus. Que assim seja.